E aí, minha gente, como é que vocês estão nesse domingo? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre fundos imobiliários. Vocês têm me pedido muito conteúdo sobre esse tema. Então vamos lá, vamos atender a pedidos de vocês. E até mesmo quando conheci de alguma coisa que eu tô olhando pro mercado, que eu tô fazendo pro mercado, trazer esse tipo de vídeo fica muito mais fácil. Então hoje eu quero trazer para vocês 3 fundos imobiliários que eu passei estudando aí nessas últimas semanas, que a gente deu uma olhadinha e que eles ainda estão negociando abaixo do seu valor patrimonial e que talvez o cenário venha a se melhorar então agora em 2021 e também pensando no longo prazo, fazendo com que eles retomem as suas atividades aí normalmente, toda a questão da receita e que também possam trazer bons resultados pra gente, tá? 2 desses 3 que eu vou falar hoje eu acabei colocando na carteira, mas aí a gente conversa um pouco melhor sobre isso no final do vídeo, não é o foco hoje, tá? Mas vamos lá, antes da gente começar, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like, que é muito importante pra eu entender que esse conteúdo tá sendo relevante pra vocês e até mesmo porque a gente tem um trabalho gigantesco de produzir todo esse conteúdo e atender essa demanda de vocês, beleza? Agora vamos lá, gente. Primeiro a gente precisa situar toda essa questão dos fundos imobiliários, até mesmo pra gente entender o porquê dessas minhas escolhas para trazer esses fundos imobiliários pro vídeo de hoje, né? Quando a gente fala de 2020, apesar de muitos investidores considerarem que os fundos imobiliários são menos voláteis que as ações, e sim, eu acredito nisso, ainda assim, quando foi em março, o IFIX ele também sofreu muito. Como vocês podem ver aqui na tela, o IFIX em março ele chegou a valer aí 1.883 pontos aproximadamente. Quando a gente fala hoje, né, então ele tá valendo mais de 2.862 pontos. Nós tivemos uma grande queda em março, puxada principalmente pelas lajes corporativas e também pelos fundos imobiliários de shopping, até porque a gente teve toda aquela questão do isolamento, da quarentena, alguns shoppings tiveram que ser fechados e ainda que a gente tenha algumas incertezas quanto a essa questão da pandemia, porque ela não está resolvida ainda, a gente viu que boa parte desses ativos já se recuperaram, mas ainda assim tem alguns que estão relativamente baratos e que o cenário precisa ainda melhorar bastante para que eles possam voltar a entregar os resultados que eles entregavam lá no pré-pandemia, né? E é muito importante a gente ficar de olho nessa possível melhora de cenário, porque geralmente o mercado ele precifica as coisas antes, né? Então até por conta disso que boa parte dessa recuperação que a gente teve, não só do IFIX, mas também do IBOV, a gente já viu acontecer, né? Mas a gente não vai esperar o cenário estar uma coisa linda, maravilhosa, 100% encaminhada para daí deixar para comprar algumas coisas, porque provavelmente elas já estarão muito mais caras, né? De qualquer maneira, gente, eu quero começar falando de um fundo imobiliário que eu acho que ele até é o mais feijão com arroz de todos esses 3 que eu quero trazer para vocês, que é o KNRI11, tá? O KNRI11, gente, ele é o Kinea, né, renda imobiliária. Ele é um fundo que eu considero, sim, seguro, vamos dizer assim, porque ele é diversificado, ele tem hoje mais de 19 imóveis, como vocês podem ver aqui na tela. Essa telinha aqui, só para vocês saberem, é a telinha do Trade Map. Então aqui vocês conseguem ver alguns imóveis que compõem a carteira do Kinea. A gente consegue ver algumas localizações e um ponto muito importante dele, gente, é que apesar de tudo que aconteceu nessa questão da pandemia, ele mantém uma taxa de vacância muito baixinha, tá? Hoje a vacância dele tá em 0,28%. Quando a gente fala dessa questão do preço pelo valor patrimonial, como vocês podem ver aqui na tela também, e essa é uma outra telinha do Trade Map, ele não tá negociando abaixo do seu valor patrimonial, mas ainda assim eu acho que quando a gente fala de um fundo que ele é híbrido, né, que ele pode investir em diversas classes de ativos, não somente em, por exemplo, lajes corporativas, como é o caso dele, mas também pode investir em títulos, né, em papéis e tudo mais. Ainda assim, eu acho que por ter toda essa parte quali, essa grande diversificação, essa baixa vacância, você está negociando a um preço-valor patrimonial de 1,02, não é nada de se arrancar os cabelos, né? Não tá tão barato assim, mas também não está tão caro. Um outro ponto muito importante é que se a gente considerar que ele chegou a custar ali perto da pandemia, né, ali em janeiro, quase R$200, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, hoje ele tá aí com um desconto, né, vamos dizer assim, lá de janeiro para cá, de mais de 20%, né? Quando a gente faz esse comparativo, vocês conseguem ver, inclusive, nesse gráfico que eu tô colocando na tela. Mas beleza, gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos dividendos, né? Aqui eu trago para vocês a questão dos dividendos. Claro que não é um dos fundos que vai ter o maior dividend yield. Hoje ele está na casa de 4,97%,
mas ainda assim eu considero que é muito melhor do que a nossa atual Selic, que está em 2%. É claro que a gente teve sim o Copom definindo a manutenção da taxa essa semana que passou agora. As perspectivas é que a gente veja um aumento até o final do ano, muita gente fala aí algo na casa dos 13,5% a 4%, mas ainda assim eu considero que esse dividend yield tá ok nesse momento, a esse preço, e também considerando que isso pode melhorar sim mais para frente quando a situação começar a se regularizar. Agora, gente, vamos para um outro fundo e aí a gente vai começar a entrar na parte de shoppings. Sim, os shoppings eu acho que foram um dos fundos que mais sofreram. Muita gente me buscou lá em março pedindo: Bea, será que é melhor vender tudo? Sendo que ao mesmo tempo muita gente disse assim: Bea, será que vale a pena a gente comprar fundo imobiliário de shopping agora? Então, sim, claro que olhando para trás é sempre mais fácil, depois que a onça tá morta, todo mundo é caçador, né? Eu acho que esse ditado é mais válido do que nunca, olhando ano passado e olhando agora. E em março, claro que apresentou algumas oportunidades, mas ainda assim a gente tem muitos fundos imobiliários de shopping negociando abaixo do seu valor patrimonial. É claro que o dividend yield da maioria ainda não está aquela Brastempo, porque boa parte da situação ainda não se regularizou. Ainda existem alguns estados que estão com algumas restrições na parte do comércio, seja de maneira parcial ou não. Tem muita coisa para se resolver, mas quando a gente fala talvez da vacinação que a gente já começou, é claro que talvez o pessoal já está falando que a gente só vai conseguir vacinar todos os grupos lá em 2022, mas isso já traz uma perspectiva um pouco melhor de uma retomada da nossa economia. Quando a gente fala dessa questão da vacina, claro que todo mundo tem a liberdade para escolher né, se vai tomar, se não vai tomar, a gente não vai entrar nesse mérito ou não, mas, consequentemente, olhando para esse lado, isso tende a ajudar na retomada econômica se a gente voltar com todas essas nossas atividades como estávamos no pré-pandemia, beleza? Aí, gente, falando então do nosso primeiro fundo de shopping, eu quero falar sobre o VISC11. Eu acho que ele já é um velho conhecido de muitos de vocês. Ele tem aí 15 ativos, isso tudo distribuído em 10 estados, como vocês podem ver. Nessa imagem aqui, a gente tem alguns dos imóveis, né, que compõem a carteira dele. Ele é um fundo que eu acho que ele está muito bem distribuído e ele tem realmente esse foco de shopping e por isso que ele foi um dos que sofreram tanto no meio da pandemia, né? Quando a gente fala do dividend yield dele, como vocês podem ver, tá em 3,55%, ou seja, ele tá baixinho, mas essa receita, né, que dos aluguéis e tudo mais, muita coisa que eles negociaram, isso tende a aumentar agora ao longo de 2021. E mesmo a gente tendo passado por tudo que a gente passou em 2020, quando a gente olha o VISC11, gente, ele tá aí com 0% de vacância. Ou seja, eu acho que é muito mais uma questão de reestruturar as atividades, todas as negociações começarem a entrar mesmo, e aí essa receita do fundo imobiliário, ele tende a aumentar pensando em 2021, mas também nos próximos anos, quando a gente regularizar essa situação e torcer para que não aconteça mais uma pandemia, né? Pelo menos não nesse curto prazo, pelo amor de Deus. Agora, quando a gente fala do preço pelo valor patrimonial, ele sim, diferente do KNRI, está sendo negociado abaixo, né? Ele está sendo negociado a 0,98 vezes o seu valor patrimonial, o que mostra pra gente que sim, ele ainda está com um certo desconto. Já esteve com mais? Claro que teve, né, gente? Pelo amor de Deus, eu mostrei pra vocês o que fez o IFIX do ano passado pra cá. Mas, ainda assim, olhando aos preços que a gente tem hoje, ele ainda está com um bom desconto. Ele chegou a ser negociado a mais de R$144, hoje está sendo negociado a R$116,91, pelo menos nesse momento que eu tô gravando para vocês. Então ele ainda tem um desconto, vamos dizer assim, de quase 30%. E por último, gente, mas não menos importante, eu quero falar de um fundo que talvez não seja tão conhecido de vocês, mas que também é um fundo de shopping, que é o HSML11, tá? O HSML11, ele estreou na nossa bolsa de valores em julho de 2019, ou seja, ele é um fundo relativamente novo, mas que ele já ganhou muito espaço, principalmente no quesito volume de negociação. Isso porque, gente, hoje ele é voltado também para o segmento de shoppings. Ele tem 5 shopping centers, sendo que ele está distribuído aí em 4 estados, né? São Paulo, Alagoas e Acre. Ou seja, 3 estados e não 4, como eu falei agora. De qualquer maneira, gente, ele é um fundo imobiliário
que ele fechou, né, os últimos 12 meses com um dividend yield de 4,39%, né? E óbvio que isso pode não parecer muita coisa também, acho que da mesma maneira como o VISC 11, né, acabou sofrendo bastante nesse momento de pandemia, mas quando a gente olha esse último mês, o último dividend yield, né, como as coisas já estão se encaminhando, né, para um cenário um pouquinho melhor, ele já foi de 0,53%, né, nesse último mês, e a gente espera então que siga mais ou menos nessa mesma toada, né, até o final do ano. Quando a gente fala do preço pelo valor patrimonial, ele está hoje em 0,99 vezes, ou seja, está abaixo de 1, está abaixo do seu valor patrimonial, não está tão barato como já esteve, mas ainda assim, ao meu ver, é algo que representa uma oportunidade, tá? Quando a gente fala que a máxima desse fundo já foi mais de R$125, 125,86, e hoje, né, ao preço que ele está sendo negociado, ele está, vamos dizer assim, com mais de 23% de desconto, a gente entende que ainda tem muito cenário para melhorar, que esse dividend yield pode melhorar e que até mesmo essa questão da cota, ela pode vir a ser negociada a um preço mais justo, que seria, eu acho que até mesmo um pouco mais para cima, porque hoje está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Agora, ponto muito importante, né, gente? Eu tô há um tempo falando para vocês que eu tava querendo aumentar a minha parcela de fundos imobiliários na carteira. Eu sempre tive uma preferência muito grande por ter ações, por ter empresas e tudo mais, mas eu senti que sim, chegou o momento, né, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, de aumentar as minhas posições um pouco em fundos imobiliários e sair apenas daqueles dois, né, BCFF e MXRF. Então, desses três que eu falei para vocês, eu acabei colocando o HSML11 na minha carteira, que é um fundo de shopping que eu sei que envolve um pouquinho mais de risco, porque sim, tem uma carteira um pouquinho menor, tem apenas 5 shoppings, tá distribuído em 3 estados, eu ainda acho que tem uma diversificação legal, mas um ponto legal desse fundo imobiliário é que ele também pode investir até 33% do seu patrimônio ali em ativos em construção, então ele pode buscar ganhar valor nesse segmento também. E o outro que eu acabei colocando na minha carteira é o KNRI, bem feijão com arroz, eu acho que é um dos fundos imobiliários aí mais seguros que talvez a gente tenha no nosso mercado. Ele é um fundo híbrido, pode investir em diversas categorias, não somente em tijolo, mas também em papéis. Se ele achar que deve, ele pode investir em outros fundos e por aí vai. Então, estou aumentando a minha proporção de fundos imobiliários na carteira e acabei escolhendo esses dois, né? Acho que quando a gente fala de shoppings, temos ainda um bom caminho para tentar se recuperar, e o KNRI eu acho que ele traz um pouquinho mais de segurança para essa minha carteira de fundos imobiliários, beleza? Eu acho, gente, que o vídeo de hoje era basicamente isso. Queria compartilhar com vocês esses 3 fundos imobiliários que eu me peguei estudando e 2 que eu acabei gostando, mas, gente, no fim das contas tem um outro ponto muito importante, né? Eu passei o vídeo inteiro mostrando algumas telinhas do Trade Map e tudo mais, e tem muita gente que pergunta: Bea, como eu faço para acessar? Gente, eu sempre deixo o link aqui na descrição, vocês podem usar a versão gratuita dele, não é preciso pagar para utilizar ele. É claro que para análises mais aprofundadas, para você conseguir uma gama, né, de indicadores ou enfim de números que você gostaria de pesquisar, talvez mais no detalhe, talvez você precise de algum plano. E se você precisar de algum plano, eu sempre deixo o meu cupom de desconto aqui embaixo na descrição, que é Caravela da Bea. Então você pode ir lá em qualquer plano que você decidir assinar, qualquer combo que você entrar lá no site e ver que você gostou, coloca o meu cupomzinho que vocês conseguem um desconto, e quem não gosta de um belo desconto, né? Beleza, minha gente? Agora sim, eu acho que a gente já pode encerrar o vídeo por aqui. Lembrem-se de comentar aí quais são os fundos imobiliários preferidos de vocês e de preferência os que vocês realmente têm em carteira. E eu me despeço por aqui então, mas vejo vocês no próximo vídeo.